será a doutrina da depravação total. Quem lembra que domingo passado o pastor Wagner iniciou uma introdução do político? Quem lembra aqui o que significa o político? Alguém lembra? 5 pontos calvinistas. É justamente os 5 pontos doutrinários com relação à doutrina calvinista. E o pastor Wagner, no domingo passado, ele deu a introdução, no texto histórico e concernente a tudo que vamos falar a partir de hoje. Foi falado e ensinado na aula passada. E hoje vai ser, na sequência, começando o primeiro ponto, a doutrina da depravação total, que é o primeiro ponto dos 5 pontos da doutrina calvinista. E no decorrer da aula vamos explicar o que é depravação total, o que significa e o que não significa, que é uma confusão em relação ao que significa e o que não significa. Você vai entender por quê. Vamos ter bases bíblicas, vamos ter perguntas, vamos ter ilustrações usadas por arminianos e calvinistas. Você vai entender que briga é essa que tem, existe uma briga entre calvinistas e arminianos. Uma vez que essa doutrina é a doutrina conhecida como a doutrina calvinista. E a doutrina arminiana, ela é contra tudo que vai ser ensinado agora. E apesar que eu vou falar mais à frente, queria adiantar, é que os arminianos, ele, na sua totalidade, é a maioria. A maioria dos evangélicos do mundo inteiro, não só no Brasil, eles são arminianos. Então, o calvinista é Ari Nori, mas a gente vai explicar isso lá na frente também. Então, vamos seguir. Quem vocês acham que é essa criança? Parece com quem aqui na sala está ouvindo? Eu nem lembrei que tinha essa foto no slide. Vocês acham que parece com quem? Não, o Silviano pode parecer com ele. Quem achou bonito? Eu que sou apaixonado por crianças, quando vi essa foto, não, eu vou colocar essa foto para começar a aula. Achei muito legal. Mas o que vocês acham dessa criança? Ela é pequena demais ou é a mão que é grande demais? Ou as duas coisas? Eis a questão. Vamos passar. Vamos para a base bíblica. Toda aula tem que ter base bíblica. Então nada melhor que fazer uma base bíblica, trazer para vocês baseado nessa doutrina, a depravação total. Então, 3 versículos que vamos ler, esse é o primeiro, são todos versículos relacionados a esse tema. O primeiro, Gênesis capítulo 3, versículo 2 e 3. Vamos ler comigo? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Outra base bíblica. Efésios capítulo 2, versículo 1, bem conhecido, citado várias vezes por mim aqui em pregações. E ele nos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e outra base bíblica, onde? Portanto, Romanos 5, versículo 12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, e todos pecaram. Essa base bíblica que nós temos, ela além de estar relacionada ao tema, se você for ver todo o contexto dessas bases bíblicas, todas as 3, está concernente à morte espiritual. Todas as 3. E o homem se encontra morto espiritualmente. E vamos aprender que por estar morto espiritualmente, ele se encontra então espiritualmente também em uma depravação total. Amém? No contexto histórico, eu queria falar só algumas coisas que foi falado na aula passada, só para a gente recapitular, para vocês entenderem melhor o assunto, nada melhor do que falar do contexto histórico. Como foi que começou a discussão entre arminianos e calvinistas? Então, nada melhor que falar de contexto histórico. Primeiro, foi falado também desse camarada no domingo passado, Pelagio. Quem lembra que foi falado sobre ele? Século IV
Pelágio foi um teólogo que começou a ensinar doutrinas antibíblicas. Isso foi comprovado depois. E o que é que ele ensinava? Ele ensinava que o homem tem livre arbítrio. Ou seja, esse ensinamento veio 1600 anos atrás, 16 séculos atrás, foi ensinado por esse camarada. Ele ensinou que o homem tem livre arbítrio. Ou seja, o homem ele não está morto espiritualmente. O homem tem direito de escolher Deus, de se arrepender, de ajudar Deus na salvação. O homem nasce bom. O homem não nasce em pecado. Ele ensinava que Adão, quando pecou, só afetou a ele mesmo. A geração que veio dele depois, nasceram, não com a epidemia do pecado de Adão, nasceram puros. É isso que ele ensinava. Aí quem combateu a doutrina dele foi Agostinho, também falado na aula passada. Agostinho de Hipona, outro teólogo também do século IV, talvez contemporâneo dele, combateu essa doutrina. E o que é que ele disse? Ele usou as escrituras provando na Bíblia de que o homem, além de nascer morto espiritualmente, o homem nasce sem condições de escolher Deus, sem condição de se arrepender, sem condição de fazer algo com relação à salvação. É preciso que Deus, uma força externa, haja na vida do homem. Quem é essa força externa? Deus. Aí, então, quando o tempo passou, quando foi no século XVI, essa briga voltou. 11 séculos, mais ou menos, 12 séculos depois, a briga volta de novo. Agora, dessa vez com Martinho Lutero. Foi muito falado na aula que nós falamos sobre o ciclo só da Reforma Protestante. Quem lembra? Pois Martinho Lutero, quando começou a ensinar sobre o livre-arbítrio, ele foi contra Erasmo de Roterdã, que fez o quê? Ele pegou o pensamento de Pelágio, nós mostramos a foto antes, ele pegou o pensamento de Pelágio e fez um remendo. O que é que ele fez? Ele disse que o que Pelágio ensinou, de uma certa forma, estava certo. Mas faltou um detalhe. O homem está morto espiritualmente, mas o homem não está morto. Porque Pelágio não acreditava na morte total espiritual. Já Erasmo acreditava. Só que ele acrescentou outra heresia. O que ele disse? O homem está morto espiritualmente, mas não a ponto de não poder se arrepender. Não a ponto de escolher Deus. Ou seja, ele acreditava também no livre arbítrio. E Martinho Lutero combateu o que Erasmo disse. Erasmo era simpatizante, até como disse o pastor Wagner na aula passada. Ele era simpatizante da Reforma Protestante, ele admirava Lutero, ele admirava todo o processo de Reforma Protestante. Só que ele, com essa doutrina, aí Martinho Lutero faz o quê? Rebate a doutrina de Erasmo. O que é que ele diz? Ele diz que o homem não tem livre arbítrio. O mesmo pensamento de quem? De Agostinho. Com isso, então, Martinho Lutero, com toda a discussão que ele faz entre ele e Erasmo, ele escreve até um livro. E o livro, acho que até o segundo livro, é Escravo do Livre-Arbítrio. Não é verdade? Ele escreveu esse livro na época, por conta certo do livre-arbítrio. E por conta dessa discussão deles dois. Só que o tempo passou, quando foi cerca de um século depois, a discussão voltou. A mesma briga em relação à discussão se tem ou não livre arbítrio. Por que você repetisse essa palavra comigo? Livre arbítrio. A discussão do livre arbítrio volta de novo. E agora com esses homens, discípulos de Jacobs, Tiago, Arminius. Por isso que depois ficou o nome arminianos. Porque o que se origina a doutrina arminiana, basicamente falando, é justamente com eles aqui. Quem eram esses camaradas? Quem eram essas pessoas? E o que eles fizeram? Eles voltam de novo à discussão que teve entre Pelágio e Agostinho, Martinho Lutero e Erasmo de Roterdã. Agora começa a se levantar, depois de um século, no século XVI, em 1619, esses homens começam a tentar levantar de novo a doutrina do livre-arbítrio. Então o que ele faz? Eles ouviram em sala de aula do seminário teológico do século XVII, eles ouviram tudo que eles aprenderam
com Arminius. E Armínio ensinava o quê? Armínio, ele era um calvinista, basicamente um calvinista, porque a maioria naquela época das pessoas na Europa era calvinista. Mas ele começou a ensinar ensino parecido com o do Erasmo de Roterdã. Ele começou, que é o conhecido como semi-pelagianismo, mistura de doutrina de Pelágio com a doutrina de Erasmo. Ficou conhecido, até hoje a Igreja Católica usa o semi-pelagianismo. Aí o que é que eles fizeram? Eles queriam o quê? Eles queriam rebater a doutrina calvinista que estava predominando na época. Porque nessa época, hoje não, mas naquela época, quem predominava era a doutrina, em relação à doutrina da salvação, quem predominava era a doutrina calvinista. Toda a Europa, na Holanda, na Suíça, na Bavária, na Inglaterra e em outros países da Europa, os teólogos, os cristãos eram o quê? Calvinistas. E eles foram contra. Eles começaram a pedir uma revisão, trouxeram um documento para o Sínodo de Dort. Eles trouxeram esse documento para começar uma reunião para trazer uma revisão, por isso que foi chamado de remonstrância, e por isso que eles ficaram conhecido como remonstrantes. Que documento era esse? Que documento era esse? Vamos ver então para o documento. Sínodo de Dort. Esse é o local, a foto, o desenho que tem, mais ou menos como era o local onde se reuniram. Ao tratar do assunto que eles tinham que tratar, era para revisar a doutrina calvinista. Eles queriam derrubar a doutrina calvinista. Eles achavam que estava tudo errado, não é? Não pode ser assim. Deus não é soberano a ponto de salvar e o homem não fazer nada. Eles não acreditavam. Então, o que acontece? Nessa reunião, se reuniu quantos teólogos? 84 teólogos. E junto com os remonstrantes que nós mostramos. E o que é que eles fizeram? Eles mostraram um documento, e o documento deles era mais ou menos assim. Isso aqui é um básico, mais ou menos como era o documento que eles apresentaram. Ficou conhecido como 5 pontos arminianos. Olha o primeiro ponto. Esse é o documento que eles apresentaram. Não, nós acreditamos nisso aqui. Vamos rever, vamos parar com essa doutrina calvinista, falando assim popular. Vamos parar com isso, vamos rever. Vamos seguir o que Armínio ensinou. Aí está aqui. O primeiro ponto ficou: capacidade humana. O homem tem livre arbítrio. É isso que eles começaram a ensinar. Ou seja, todos os homens, embora sejam pecadores, ainda são livres para aceitar ou recusar a salvação que Deus oferece. Ao segundo ponto: eleição condicional. Condicional. Deus elege os homens que ele preveu que um dia ia ter fé em Cristo. Eu não vou entrar em detalhes sobre isso aqui, porque a nossa aula vai ser só o primeiro ponto do calvinismo. Aqui é só para vocês terem uma noção de como começou toda essa questão, essa Bíblia. Amém? Isso aqui vai ser falado, alguns pontos vai ser falado, não esse. Mas vai ser falado também esses durante as próximas aulas. Aí o terceiro ponto: expiação ilimitada. Eles acreditavam que Cristo morreu por todos os homens, e não somente pelos eleitos, pelos escolhidos de Deus. E o quarto ponto: graça que pode ser resistida, uma graça resistível. Os homens podem resistir à graça de Deus para não serem salvos. Ao quinto ponto: decair da graça. Homens salvos podem perder a salvação. É o que ele dizia. Caso não perseverem na fé até o fim. Até um versículo que tem em Apocalipse que diz: ser fiel até a morte. E acho que não mais não. O versículo que diz: aquele que persevera até o fim será salvo. Se quiserem se basear nesse versículo, e esse versículo tem explicações, a gente vai falar sobre ele mais na frente. O que significa a doutrina? Passou um pouquinho. Bom, o que significa a doutrina da depravação total, de acordo com o que ensina a doutrina reformada? Vou confessar a vocês que teve uma foto que eu esqueci de mostrar para vocês agora. Amém? Então, já que eu mostrei a foto, eu vou explicar o que seria dito em relação à foto. É que quando eles trazem esse documento de remonstrância, pedido de revisão, para se retratar da doutrina calvinista, os remonstrantes, aí o que acontece? Os calvinistas, os 84 teólogos, todos os calvinistas, começam a fazer o trabalho para trazer outro documento
conhecido como 5 pontos calvinistas, que é o tema de toda as nossas 6 aulas de escola bíblica dominical. Política. 5 pontos calvinistas. E o primeiro ponto, que é a nossa aula de hoje, doutrina da depravação total, é o rebate do primeiro ponto. Vamos voltar lá, por favor. Volta mais. Volta. Pronto, aqui. Pronto, achei a foto. A foto estava aí. Eu tinha passado? Então, esse primeiro ponto aqui foi o rebate do primeiro ponto dos arminianos. Esses demais aqui vai ser as próximas aulas. O Silviano, ele vai dar a aula, ele vai lecionar a aula eleição condicional. O pastor Wagner, expiação limitada. E a quarta, que é graça irresistível, vai ser mais uma vez. Isso. Aí a quinta e última, que vai ser, o obreiro Silviano de novo, perseverança dos santos. E hoje, depravação total, é a nossa aula de hoje. Que foi, vou repetir, um rebate ao primeiro ponto arminiano. E dizia o quê? Eles diziam que o homem tem livre-arbítrio. O homem, ele está morto espiritualmente, mas não a ponto de não poder se arrepender de escolher Deus, de crer. Nós vamos entender tudo isso mais na frente. Amém? O que significa a doutrina da depravação total, de acordo com o ensino a doutrina reformada. E não somente a doutrina reformada. Aliás, a doutrina reformada ensina a doutrina calvinista, especificamente a doutrina da depravação total, mas todo baseado nas Escrituras. Nós vamos ver base bíblica para isso, já começando. Então, o que é que significa, basicamente, para ficar mais claro para vocês, o que é que significa essa doutrina? A gente fala assim de uma forma bem, para ficar sempre claro. Essa doutrina significa dizer que ensina que o ser humano, antes de ser salvo, ou seja, quando ele não é salvo, ele está morto espiritualmente. Só que não para por aí, porque isso aí não há discussão. Ninguém pode discutir em relação a isso, porque a Bíblia mesmo está bem clara quando diz, em Efésios capítulo 2, versículo 1, que diz: e ele nos deu vida quando estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Mas a questão é que a doutrina da depravação total ensina que pelo homem, também usando base bíblica, nós vamos ver depois, pelo fato do homem estar morto espiritualmente, então ele está sem condições também espiritualmente para tratar de uma situação espiritual de salvação, de escolher Deus, de se arrepender e de crer. Aí você pode perguntar, por que o homem está morto espiritualmente? Por que ele não tem condições de crer? Por que ele não tem condição de se arrepender? Por que ele não tem a condição de ajudar Deus na salvação? Por quê? Porque o homem, ele foi corrompido desde o dia que o primeiro homem cai, Adão. Quem conhece a história da queda, Adão e Eva? Pois quando Adão cai, depois de muitos anos, Paulo escrevendo aos Romanos, ele fala isso no capítulo 5, versículo 12. Ele diz que foi uma das bases bíblicas que nós temos. Ele diz que por um só homem entrou o pecado no mundo e veio que a morte. E a morte passou a todos os homens. Só que quando acontece isso, houve o quê? Houve uma espécie de epidemia. Uma epidemia pecaminosa correndo no sangue das vidas humanas de geração em geração. O que era isso? Conhecido como pecado. Pecado, até conhecido também, teologicamente falando, pecado original. É o pecado, a condição em que o homem, o ser humano, já nasce, uma situação já no pecado. Como disse Davi no Salmo, em pecado me concebeu a minha mãe. Ou seja, já nasceu o pecado. Não há nenhum justo sequer, como diz Paulo. E também Paulo fala em Romanos, capítulo 3, versículo 11, que diz que não há ninguém que entenda Deus, não há ninguém que faça o bem. Amém? Vamos seguir. Agora nós vamos falar de alguns filósofos do século XVII e o século XVIII que distorceram essa doutrina. Eles eram contra essa doutrina. E um deles, que vamos citar aqui, tinha o mesmo pensamento pelágico, que foi combatido por Augustinho. E um deles foi John Locke. John Locke, inglês do século XVII,
ele ensinava, na sua filosofia em relação ao ser humano, ele dizia que o homem é como uma lousa branca, uma tábua de inocência, uma tábua rasa de inocência, uma lousa branca. O homem é bom. Aí teve outro filósofo do século XVIII, francês, Jean-Jacques Rousseau. Esse filósofo, o que ele ensinou? Ele ensinou que o homem é bom, mas a sociedade é que o corrompe. Ou seja, ele peca por socialização, não nasce pecado. E o outro, Allan Kardec, fundador do Espiritismo no Brasil. O que é que ele fez? Quem conhece aqui já falou de Allan Kardec? Foi mais um também que falou distorcidamente em relação à doutrina da depravação total. O que é que ele dizia, Allan Kardec? Ele dizia que o homem, ele é bom. A mesma coisa que os outros dois disseram. Ele é bom. Mas para ele se tornar melhor, ele vai ter que reencarnar uma pessoa, depois morre, aí reencarna em outra pessoa, até chegar ao ponto de não precisar reencarnar em mais ninguém. Aí ele vai se tornar perfeito. Ensinava Allan Kardec. E a religião, que também, junto com outras, ensina essa distorção, mais ou menos parecida também, é os muçulmanos. Quem já ouviu falar dos muçulmanos? A religião islâmica. O que é que ele ensina a religião muçulmana? Eles ensinam que o homem é puro. Ainda foi mais forte ainda do que eles dizem. Mais forte ainda. Ele diz que o homem é puro, ele nasce puro, como mussolina, que era um tecido. Mussolina é um tecido que tem entre os árabes, as vestes de árabes, que é transparente e límpido, assim, bem branco. O homem é puro e como mussolina, e que ele, com o tempo, ele vai sendo retratado, vai melhorando, aquela palavra que o pastor Wagner fala de melhorar, de mudar. Aí, mais uma vez, concordei com o pastor, porque veio de uma religião totalmente herege. Ele diz que vai melhorar, por quê? Com os ensinamentos e doutrinas, seguindo a unidade de Allah. É o que eles dizem. Então, a doutrina da depravação total significa que o homem, pelo fato de estar morto, então está também sem condições de levantar-se por si só, como diz um dos livros do Clóvis. Se arrepender e escolher a Deus, também consegue fazer tal coisa. E o que não significa, porque agora vimos o que significa a depravação total. Mas todo o ensinamento dessa doutrina, todo professor de teologia dos seminários que a gente vai, eu faço parte, sou aluno de algum seminário, aí eles ensinam, não seminários reformados, mas eu vi os seminários pela internet. Eles ensinam o que significa a doutrina da depravação total, mas eles ensinam também o que não significa. Então vamos ver o que é que não significa a doutrina da depravação total. O que é que não significa? Não significa dizer que o homem é tão mau a ponto de não poder fazer algum bem na sociedade, algum bem para a família, algum bem para os amigos, algum bem para os vizinhos. A doutrina da depravação total não quer dizer que o homem não quer dizer também que seja como um Adolf Hitler, por exemplo. No início, nos meados do século XX, mais ou menos lá para o ano 1939, na Segunda Guerra Mundial, houve aquele grande, terrível holocausto. E esqueci agora o nome do outro líder, Adolf Hitler, a gente já falou. Adolf Hitler era uma pessoa daquela época, um dos mais maldosos do mundo, não era só do país da Alemanha mesmo, não, do mundo. Mas a doutrina, quando ensinamos a doutrina da depravação total, isso não significa dizer que o homem é mau a ponto de ser como Adolf Hitler. Até ele mesmo deve ter feito quanto bem a sua mãe e seu pai. Quem está entendendo? Então, uma vez que não significa que o homem é ruim, o homem não pode ser bom, pode ser bom. Mas acontece que quando o homem está morto espiritualmente, aí esse detalhe atende para isso, que é bem importante. Que o homem, estando morto espiritualmente, ele fica sem condições. Além do que já foi dito, ele fica sem condições de fazer algo para agradar a Deus.
Isaías 64, versículo 6, diz que as nossas obras são como trapos de imundícia. Nada que o homem fazer vai conseguir agradar a Deus. Ele só consegue agradar a Deus. Ele só consegue agradar a Deus quando uma vez que ele é salvo, e salvo ainda tem mais. Além de salvo, ele tem que fazer para a glória de Deus, tudo que ele fizer. Aí Deus vai se agradar daquela prática dele. Caso contrário, ele sem salvação, ele sem o Senhor, fazendo coisas que não vai para a glória de Deus, ele não tem como agradar a Deus. Vai se cumprir nele o que o profeta Isaías disse, Isaías 64, versículo 6, que as nossas obras são como trapos de imundícias. Eu repito até o versículo de Romanos 3, 10. Não há nenhum justo sequer, ninguém que faça o bem. Amém? Então, como se encontra o ser humano espiritualmente antes de ser salvo? Ou seja, em depravação total. Mas antes de seguir, eu lembrei que essa frase, depravação total, ela parece soar como um palavrão. É como se estivesse referindo às promiscuidades sexuais. Mas no significado, sentido da palavra, tem outro sentido. Por isso que fiz questão até no começo de colocar a doutrina da depravação total. E se refere à depravação total à condição do homem, do seu espiritual. Nesse sentido. É só um pequeno detalhe que eu quis ressaltar. Mortos espiritualmente é a condição que se encontra o homem quando está sem salvação, que está morto espiritualmente, como eu já falei. E a base bíblica é Efésios capítulo 2, versículo 1, que diz: e ele vos deu vida, estando vós ainda mortos em vossos delitos e pecados. A outra condição que o homem se encontra morto espiritualmente, escravos do pecado. Romanos capítulo 6, versículo 6. Vamos ler comigo? Pois sabemos o nosso velho homem crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do, significa que antes éramos escravos do pecado. E a condição que se encontra hoje, o homem sem salvação. É um dos pontos, ele está sendo escravo do pecado. Mais uma razão que ele não tem como escolher Deus, se arrepender dele. Por quê? Por ser escravo do pecado, morto espiritualmente. Mais coisas vão dizer ainda. O homem, a inclinação dele é para o mal, é para pecar. Eu até me lembro, o pastor Wagner pregando aqui uma certa vez, eu nunca mais me esqueci, achei até engraçado. Ele disse que aconteceu com a mente coisa que acontece com crianças do mundo inteiro. A reação que ela teve, o comportamento dela. Ela tinha, parece que um ano, se não me engano, subiu na grade da cozinha. Não sei se o pastor lembra. Subiu na grade da cozinha e o pastor gritou: Wendy, desce daí! Aí a Wendy olhou para ele e disse: não! Fez uma expressão de mal, não! Essa de um ano. Quando o pastor Wagner falou, eu me lembrei desse ponto aqui. Que o homem, o ser humano, já nasce com a tendência de ser mal. É claro que isso vai com o tempo, os pais vão controlando isso, vão ensinando, o pastor Wagner faz com e os demais pais. Mas o que eu estou querendo dizer é o que é? Todo ser humano, por isso que eles crianças do mundo inteiro, já nasce nessa inclinação. Então a inclinação do homem não é fazer o bem, não é querer Deus. O homem odeia a Deus, o homem é apaixonado pelo pecado. Até o pastor Wagner também, citando não é o nome dele. O pastor Wagner também usou essa pregação de igreja também. O homem odeia Deus e ama o seu pecado. É verdade isso. Enquanto Deus não agir na regeneração, de transformar, já tendo escolhido ele, regenerar, tirar ele da morte, da vida, o homem volta a respirar espiritualmente. Aí sim vai crer e se arrepender. Quem está arrependendo? E vai também ter a inclinação para o bem agora, porque agora ele vai ser uma nova criatura. 2 Coríntios 5, 17. Assim que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram.